Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Tá aí, ontem empurraram mais 0,25% de taxa Selic no rabo do 15%, povo. 15%, né? Não, 0,25%. Estamos em 15%. Isso daí significa um absurdo, algo próximo a 1,5 trilhão de reais por ano. Aquele 0,25 ali significa 25 bilhões de reais. E os caras, 7 sujeitos que ninguém sabe de onde vieram e nem quem colocou ali, determinaram que o povo brasileiro tem que pagar mais 25 bilhões de juros aos bancos para manter a inflação baixa. Gente, quem mantém a inflação baixa é a miséria no Brasil. Tá? Ou seja, hoje é aquilo que eu falo. Hoje o cidadão tem 10 milhões de reais, ele pensa assim, bem, 10 milhões de reais é um bom dinheiro, mas não me dá um conforto para a vida inteira. O que eu vou fazer com esses 10 milhões de reais? Em outras épocas, época do meu pai, do meu avô, o cara fala assim, bem, eu vou montar um mercado, vou pegar um bom ponto, vou montar uma padaria que vai me dar ali uma renda por mês tranquilo, eu vou ter um comércio para a vida inteira. Hoje o cara vai pegar esse dinheiro, vai botar onde? Ele vai botar no banco. E quando ele bota no banco, ele deixa de criar 30 empregos. Na renda fixa, o negócio rende mais do que quando ele o cara recebe, investindo, empreendendo. O cara vai receber 15% ao ano. O cara vai receber 1,5 milhão ao ano. Bicho, quem é que vai querer arriscar a ter que pagar imposto, pagar empregado, ter problema com isso, ter problema com aquilo? Ele vai pegar um empregado, o empregado vai denunciar ele por racismo, outro por homofobia, outro por problema. O cara pega o dinheiro e fala assim, gente, bota no banco. Aí sabe o que acontece? Ninguém vende nada, ninguém coloca nada para frente, a economia está estagnada e vai permanecer estagnada. Enquanto isso aí, o dinheiro de custeio do Brasil já acabou. O Lula criou 22 ministérios, 22 não, minto, sou exagerado, criou 17 ministérios, aumentou em 70% o número de... 65% o número de ministérios. Criou o Ministério da Diversidade, da Desigualdade, da Igualdade, do índio Pataxó, do índio da tribo aqui da Uanos, de tudo quanto é lugar. Todo mundo. Da diversidade, disso, da irmã da Marielle, de todo mundo. Tem ministério para tudo quanto é lado, tem bocada para tudo quanto é lado, tem mamata para tudo quanto é lado. Do outro lado, o judiciário faz o que quer, porque é uma terra de ninguém. Cada um pega um pedaço, aquele pedaço que está sob sua custódia, e faz o que quer. O judiciário legisla, o legislativo não faz porra nenhuma porque está de olho na propina que o governo manda através de emenda constitucional, de a putaria toda, uma zorra. O Brasil é mandado por uma elite de bandidos, de criminosos, e que quando você entra dentro dos partidos, você descobre como é que eles funcionam. Qualquer partido que você tirar a placa da porta, lá dentro o comportamento é o mesmo. Todos eles. Vagabundos, bandidos encostados, criminosos atrás do negócio, gente que não tem coragem de pegar um fuzil e ir para o crime. Tem hora que eu admiro muito mais o traficante do que o político, porque pelo menos o traficante foi à luta. E falando nisso, você falou sobre a taxa de juros, já que está batendo 15%, e a maior taxa que nós já tivemos assim na história recente do Brasil
Se você pegar aí os últimos 20 anos, já chegou em 15%, mas depois, enfim, caiu. Cara, isso daí é tão desastroso, que assim, é menos crédito, é menos dinheiro no comércio, é menos no varejo, é menos para todo mundo, sabe? Todo mundo tá perdendo. A população tá perdendo. Esse dinheiro tá enxugado. Esse dinheiro é enxugado. Esse dinheiro é enxugado. Ele sai da economia, porque qualquer um vai querer simplesmente, tá? Simplesmente aplicar. Desde o cara que tem 500 conto ao cara que tem 500 milhões. Né? O que tem 500 conto vai querer fazer uma aplicaçãozinha. Aí tem picareta de tudo quanto é lado, ensinando como você ficar rico. Né? Isso, aquilo. Você não precisa fazer nada, cara. Você entra no banco e você chega lá e fala assim, olha só, eu quero a minha remuneração em taxa, em aplicação, remunerado pelo Tesouro Nacional. Acabou. Você não tem que aprender em lugar nenhum, dar dinheiro para vagabundo, nem porra nenhuma. Né? Certo. Já estão pedindo para chamar o Cogos aí para conversa. Não, o pessoal tá querendo treta. Hoje o assunto é outro, gente. Imagina só o Cogos aparecendo agora. Mas você não vê uma incongruência? Porque por que o pessoal do mercado financeiro tá reclamando, sendo que a Faria Lima fez o L? Fez a cartinha lá de apoio ao Lula, de apoio ao Haddad, de que ia governar para os pobres e tudo mais, todo mundo ia comer picanha, governo do amor. Eu adoro como o cara está perguntando quanto que eu cobro para assustar uma casa de 3 cômodos. Você pega o valor do programa da sua mãe, multiplica por 3, né, e você tem exatamente o resultado. Pronto. Quem vai dar o preço é você. Eu sempre respeito o público. Né? É o seguinte, rapaz, o que existe no Brasil é caprichoso e garantido. São 2 quadrilhas. A que está mamando e a que quer mamar. Né? Todos eles obedecem ao mesmo patrão. Você vê que o presidente aqui, quando ele vai ser eleito, você vê que a Globo, algum tempo antes, já escolhe quem são os candidatos que ela quer trabalhar. Pesquisa de opinião pública do Instituto Dataku. Né? Aí o Dataku vai lá e diz que a Michele Bolsonaro está com 30%, ninguém nem sabe que a Michele Bolsonaro é candidata ou se tem condições de ser candidata. Mas a Michele Bolsonaro tem 30%, a Janja tem 28%, aí começa diversionismo, aí todo mundo começa a brigar por isso tudo. Aí, daqui a pouquinho, eles botam mais uns 2 lá, Ciro Gomes com 3%, outro com 1%, acabou. Eles já fecharam o cenário nacional. Quando o negócio vai estreitando, eles já escolheram quem é candidato, quem é que vai disputar e quem é que vai ali fazer cumprir o cenário, fechar o cenário, porque nada daquilo muda. Aí, quando você vê lá os 2 cabeças, quando chega a reta final, todo mundo tem que fazer o mesmo papel, ir na Globo e dizer para todo mundo quem é que é o seu ministro da Economia. Tá? Quem é seu ministro da Economia. E todo ministro da Economia é aquele cara que chega lá e fala assim, fiquem tranquilos que a merda vai continuar a mesma. O povo tomando dentro, se ferrando, arrebentado. Tá? E aqui a gente dando as cartas, tomando o máximo de vocês, entregando o menos e acabou. Aproveitando, o pessoal quer falando, a gente tá falando do Brasil, mas é porque a situação tá triste, gente. A situação tá triste. Meu, a taxa de juros a 15%. É porque com esse negócio de guerra, tá todo mundo esquecendo que mora num país. Meu, vai ter gente assim que realmente não vai ter mais emprego em diversos setores, porque é o capital sendo cada vez mais direcionado para as aplicações, ao invés do trabalho, do empreendimento, das empresas. Não tem crédito, as empresas querem fazer mudanças, estruturar mais vagas ali na expansão, ela não consegue, porque simplesmente o juros está a 15%, então também não consegue crédito. Não, e o gozado que como funciona a economia é a ciência mais inexata do mundo. 95% de todas as previsões dos economistas foram erradas. Mas isso aí saiu na mídia, você pode escrever aí. É ciência.
Né? Não sou eu que estou botando esse número, não. 95%. 95% de erro reprova qualquer um em qualquer lugar. Tá? Eu trabalhei num setor que 95% de eficiência era considerado um número péssimo. Péssimo. Quem trabalha, por exemplo, na indústria de petróleo, 95% de operacionalidade é considerado um número péssimo. Você tem que ter uma eficiência acima de 98%. Então, tudo é relativo. Agora, 95% não tem relatividade. É tudo podre, ruim, péssimo. Então é o seguinte, os caras erraram 95% das previsões econômicas. São esses caras que estão dizendo para você que a economia tem que ser desse jeito, desse formato, e que a gente tem que continuar pagando isso sem reclamar. 1,5 trilhão... Primeiro que a dívida brasileira não é auditada. Quase todas as dívidas do mundo que foram auditadas caíram 40%. No meio daquilo ali tem papel podre, tem papel que já acabou, arrebentou. Agora eu te pergunto, por que é que quando a gente está numa situação difícil, a gente aumenta a taxa de juros, e por que é que no primeiro mundo, quando a situação está difícil, o pessoal abaixa a taxa de juros? Exato. O que é bom para a gente que não é bom para eles? Por que os Estados Unidos não botam a taxa de juros deles a 15% para resolver todos os seus problemas? Por que na Europa o pessoal não coloca 15% a taxa de juros para resolver todos os seus problemas? O que eles fazem é o seguinte, é botar ela o mais próximo de zero possível. É claro que você facilita o investimento real, não especulativo. Não o cara que leva dinheiro para lá para tirar dinheiro da onde não tem, só imprimindo. Se você joga dinheiro dentro de um buraco, não produz nada, não produz riqueza, não tem riqueza nenhuma associada, você de lá só está tirando dinheiro inventado. E o cara faz o quê? Porque, atenção, gente, nós não estamos pagando a dívida. Nós estamos emitindo novos títulos e aumentando a dívida. Antes de 2030, o Brasil chega a 100% do PIB. Ou seja, tudo que a gente produz num ano, você deve. Se você não fizesse nada no próximo ano. Uma dívida de 100% é impagável. Você não tem como pagar. Todo o nosso esforço é para pagar juros, serviço da dívida. E muitas vezes esse serviço é feito pela emissão de novos títulos, de um banco que te empresta um papel dizendo que você tem um crédito. Nem dinheiro eles têm. Para quem não sabe, um banco pode emprestar até 6 vezes o dinheiro que ele tem. Ou seja, não, o cara tem 1 milhão e pode emprestar 6. Que mágica é essa? E cobrar juro dos 6. Olha a mágica do absurdo. Tá? Então, quer dizer, todo mundo que entra tem que ir lá sentar e falar assim, não, porque pode ficar tranquilo que a taxa de juros está tudo certo. E todo mundo fala que... E todo mundo criou uma coisa que toda a população sabe, graças a Deus. O problema é a inflação. Gente, a inflação não é problema em lugar nenhum. Problema é estagnação. Estagflação é o pior dos cenários. Agora, estagnação é a pior coisa que existe. Não adianta você ter uma inflação próxima de zero, desempregado, sem renda, sem dinheiro, com a economia estagnada. É muito melhor que a inflação seja de 20% ao ano, que não é desejável, é claro, tá? Mas você com pleno emprego. Tá? Essa situação que está aí é uma falácia. Eles tentam combater a inflação, porque quanto mais eles combatem a inflação e mais o juro está alto, porque o que é o juro real? É a inflação tirada do juro total. Quanto mais ele aumenta o juro e quanto menor for a inflação, esse gap aí, essa diferença é o juro real, é o lucro absurdo e absoluto. Ou seja, você pode deixar 5%, 3% para corrigir o capital, que seria a antiga correção monetária, e o resto é lucro líquido. Tá? Isso daí tudo a gente deve, inclusive, um dos pais dessa situação toda se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que em 2003 aprovou a emenda constitucional 040/2003, que suprimiu da Constituição o artigo 192,
que versava, entre outras coisas, que o juro real brasileiro não poderia ser acima de 12% ao ano. Isso tolheria tudo. E o Lula chegou lá e deu a liberdade do cartão de crédito cobrar 600% de juros ao ano, quando o máximo constitucional seriam 12%, de acordo com o artigo 192 da Constituição Federal, e foi suprimido. Tá? É trabalhar para os bancos. Então, todo mundo trabalha para os bancos. Haja vista que tem aí na frente da economia brasileira o Haddad, que é um imbecil, tá? Um bosta que não sabe de absolutamente nada, não sabe nem onde está. E o Lula, que durante um ano do seu mandato ficou jogando pedra no Campos Neto, porque é ele que o Banco Central... Desde que ele botou o canalha dele lá, o Galípolo, o cara só faz aumentar a taxa de juros. E esse traste que está aí como presidente da República, o que tem feito é calado, comprado o Congresso, se aliado com o STF para fazer uma cortina de fumaça de perseguição, e ainda persegue, para piorar tudo, um banana, um bunda mole igual o Bolsonaro, que vai lá e tem coragem de pedir para o Xandão para que... Olha só, você não quer ser meu vice, não, porque, pô, se a gente ia fazer uma chapa invencível, aqueles caras que estavam lá em frente do quartel, tudo imbecil, os caras são retardados. Tá? E o cara ontem chegou na minha live e falou assim, eu tenho o maior orgulho do mundo de ser bolsonarista. Eu falei, cara, se esse é o seu maior orgulho, eu não quero que você me diga qual é a sua maior vergonha. Tá?